em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Abrisse sua Bíblia em Gênesis. No capítulo 3, versículo 6. A proposta daquilo que nós vamos tratar hoje é exatamente ser uma bênção um para o outro. Ser uma bênção dentro das famílias. Gênesis 3, 6 diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, me escondi. A proposta é exatamente a gente tratar de um assunto de sermos uma bênção. Porque muitos são uma bênção no trabalho, produzem no seu trabalho muito, trabalham, fazem aquilo que é ordenado. Muitos que têm a sua empresa produzem, são abençoados, bem-sucedidos, são uma bênção para outras pessoas. São uma bênção, até dentro da igreja, por exemplo, a gente muitas vezes a gente acaba sendo uma bênção na vida de outras pessoas, né? A gente acaba, de repente, abraçando, estendendo a mão para quem precisa, sendo uma voz profética, uma voz de Deus para pessoas. Mas o primeiro lugar que a gente precisa ser uma bênção é dentro da nossa casa, né? O primeiro lugar que a gente precisa ser uma bênção, como pastor eu sou uma bênção, né? Nós já vamos tratar disso. Mas o primeiro lugar que você deve produzir, digamos assim, dar frutos, gerar resultados, é dentro da sua própria casa. Deixa eu só colocar aqui, senão minha luminosidade eu não consigo acompanhar. Mas o primeiro lugar é a casa. Deus nos criou para sermos uma bênção. Ele nos criou, não criou para sermos uma maldição na vida de ninguém. Isso é fato. Deus não nos criou para sermos maldição. Fala assim, Deus não me criou para ser uma maldição na vida de outras pessoas. E principalmente dentro da minha casa. Para minha esposa. Ou, no caso, seu cônjuge, né? Sim. Então, ele não nos criou para sermos uma maldição. Quando Adão pecou, teve a queda, né? E ali muitas coisas ruins vieram junto com a desobediência. O pecado foi a desobediência. Deus havia falado, não é. Pode comer. Gente, existem mais de 300 mil espécies de frutos na terra para se comer. Qual é a que vai escolher para comer? A que não pode. Ele poderia desfrutar de tudo, ele junto com a sua esposa.
e eles escolheram e viram e foram enganados pela serpente. E o mais interessante é que dentro de um casamento a gente tem papéis a ser desempenhado. Não existe ninguém, essa posição de hierarquia, de um manda, o outro obedece, de um manda e o outro, sim senhor, eu vou fazer o seu prato, meu amor. Não, isso não existe. É até, quando fala do contexto de submissão, muitas pessoas até lá fora entendem de maneira muito pejorativa, muito ruim. Sendo que, na verdade, da onde que Eva foi tirada? As mulheres, da costela. Eva foi tirada da costela. E até tem a música de um cantor aí, falando que mulher é sexo frágil, né? Se ela foi criada do osso, de um osso, e o homem foi criado do pó, duas matérias-primas diferentes, pó da terra e osso. O que é mais forte, o pó da terra ou o osso? O osso. Então Deus não colocou ninguém do lado frágil para andar do lado do homem. Porque, quer ver? Abra lá em Gênesis, no capítulo 1. Pouquinho antes. 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Pausa. O que Deus falou? Façamos. Significa que a linguagem de Deus não é individual, mas é coletiva. Aleluia. Façamos. Entendeu? Eu vou lá trabalhar para sustentar essa casa, não. Nós vamos fazer. Olha só. Continua, linda. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a sua imagem Deus criou, macho e fêmea os criou. Pausa. Olha só, ele falou para quem? Falou, façamos o homem, não, para governar, significa que o homem e a mulher estaria ao lado do homem para governar junto, certo? Para cuidar junto. Aí o 27, né, pode falar. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. Essa parte que os homens gostam, ó. E Deus o abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Sim. Como que se multiplica? Fecundar, sejam fecundos, multiplicar a terra. Como que se fecunda a terra? Um casal casado. Gerando filhos. Como que se gera filhos? Tendo relação. Exatamente. Sem relação sexual. A bênção de Deus para o casamento, essa é uma das bênçãos. Não só a questão, a parte sexual, mas a bênção de Deus é que os dois dariam frutos, porque não tem como um só dar fruto sozinho. Tá entendendo? Então os dois dão frutos juntos. Os dois unidos dão frutos. Tá entendendo? De modo que a linguagem, novamente, a linguagem do Senhor é comunidade, façamos, é plural, é na pluralidade, não individual. Porque nós, dentro dos nossos casamentos, nós não, apesar de termos as nossas, digamos, individualidades, né? Um gosta mais, o homem gosta mais de filme de ação, a mulher gosta mais de filme de romance. Há controvérsias, né? Porque ela gosta de pancadaria também, gosta de filme de ação. O outro
né, gosta de dormir de luz acesa ou gosta de dormir, se tiver tudo apagado, dá alguma coisa, tem que ter pelo menos um ponto de concentração ali, uma luzinha ali, né? Mas, apesar das suas individualidades, mas o Senhor os criou para andar na pluralidade, na comunhão, certo? E aqui, quer ver? Aí vem o Gênesis 2. Quer ver? Espera aí. Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ó. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Ou em algumas versões, idônea. Sim, idônea. E olha aqui que fala: o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Você vê que em toda a criação Deus fala tudo que era bom. E Deus viu que era bom o mar. Aí Deus viu que o sol era bom, passou o terceiro dia e Deus viu que era bom. E nesse contexto Deus fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma pessoa que seja idônea. E aqui na minha versão fala, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Certo? Que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, 19. Trouxe Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse, todos os seres vivos, ele seria o nome. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, aves dos céus, todos os animais selváticos. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono, um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E das costelas que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher, formou uma mulher. Anestesia geral e cirurgia. Sim, se não, né? Deus, olha só que interessante na versão aqui, tá? O Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Significa que Deus criou, tirou ali, fez a cirurgia, tirou a costela, fechou, foi para um outro ambiente, fez a mulher, e agora eu vou te apresentar para uma pessoa. Foi o primeiro, né? Como é que chama? O primeiro... É igual o José está fazendo ali, levantando, investindo, né, na irmã. Hã? É tipo a pessoa que promove o encontro, né? E ele levou até ele. Levou até ele e apresentou. Essa aqui agora vai ser... Não tem outra, é essa aqui. E aí... levou até ele. O homem disse, afinal, essa é osso dos meus ossos. Carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Essa nudez não é só o contexto físico. Eles estavam de verdade nus, pelados, e não se envergonhavam, porque eles ainda não havia havido a queda, não havia entrado o pecado, então eles andavam nus e não se envergonhavam, né? Mas isso também é um contexto espiritual, porque ambos andavam na transparência um com o outro e não tinham vergonha. Né? O ambiente era saudável. O ambiente era saudável. Não era um ambiente de acusação, não era um ambiente de discórdia, de divisão. O ambiente era saudável. Então, dentro do jardim, o jardim era o quê? Era um lugar seguro. Plantou Deus o jardim, colocou no Éden. A casa de Adão e Eva era um lugar seguro.
Era um lugar onde eles podiam compartilhar tudo. Era um lugar onde tinha o suprimento, a provisão de Deus. Era um ambiente saudável. Quando acontece a queda, o ambiente fica sujo. A malícia entra. Porque a questão não é a relação sexual, porque Deus deu a ordem para que se multiplicasse, para que crescesse e povoasse a terra. A questão é o fruto mesmo. Às vezes, o que Deus nos pede é algo simples, mas muitas vezes quem complica somos nós. Então, quando o pastor traz aqui o ambiente, Deus fala de façamos, de pluralidade. Deus olha para o outro. Não tem o eu de Deus primeiro. Ele é o eu sou. Mesmo sendo o eu sou, mesmo sendo Deus criador de toda a terra, mesmo sendo o Deus que formou tudo, ele se esvazia da glória dele e vem como Cristo Jesus e se coloca nas mãos do Criador. Porque Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele se coloca na mão da criatura para ser cuidada, alimentada. Ele desce. E muitas vezes a gente não consegue manter o ambiente da nossa casa em ordem, porque o nosso eu tenho razão, eu sei, eu quero mostrar que eu estou certo. O nosso eu, a minha vontade, o meu querer, porque eu tenho direito, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu limpei a casa o dia inteiro, porque eu estou igual escravo, eu escrava fazendo as coisas. Não, querida, vocês estão compartilhando de uma vida a dois. Se você morar sozinho, você não teria que fazer tudo também? Sim. Glória a Deus que você tem alguém para te auxiliar, tanto no suprir quanto no cuidado. Então, quando a gente tira o eu fora e coloca o nós, porque o Senhor Jesus nos ensina que o outro, eles têm que estar, a gente tem que favorecer o outro o tempo todo. É isso que o Evangelho nos ensina. Fala que não é isso. Leia a Bíblia. Quem está discordando, pega a Bíblia e leia. Porque o Evangelho, ele não é egoísta. Não é, vou comprar uma casa, um carro, Deus te dá uma casa, o carro, Deus pode te abençoar, te prosperar, dentro daquilo que os princípios e propósitos dele, e ele faz mesmo. Mas não é isso. Não é vou casar para ser feliz, não, querido. Você casa para fazer o outro feliz. Enquanto o seu eu estiver acima de tudo, você não está vivendo o Evangelho. Essa é a verdade. Tem muita gente que fala que eu sou servo de Deus. Com quem você pensa que está falando? Olha a revelação que Deus vai dando. Com quem você pensa que está falando? Eu sou o marido, o cabeça. Calma aí, irmão. Você é o cabeça? Então começa a colocar na tua cabeça que você está ali para servir. Se você é o cabeça da tua casa, como está escrito nas Escrituras, cheio do Espírito Santo de Deus, e você é casado com uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, você nunca vai precisar dizer, eu sou o cabeça dessa casa. Porque quando você abrir a tua boca, cheio do Espírito Santo de Deus, para dar uma direção para tua esposa, o mesmo Espírito Santo que habita nela, porque ela não é uma mulher egoísta, e ela não age, eu estou falando profeticamente, amém? Porque ela não age segundo aquilo que ela quer, segundo a vontade dela, não é o eu dela e a vontade dela que prevalece, é a direção de Deus. Então, a mesma porção do Espírito Santo que está dentro dela, o Espírito é o mesmo, vai testificar no coração e vai se andar junto em concordância. Porque a casa dividida não prospera. Então, quando a gente fala de ambiente saudável, ambos têm que manter esse ambiente saudável. Se você reclama de tudo, independente se homem ou mulher, reclama da toalha, reclama da pia, reclama do trabalho, reclama de tudo, você está sujando o ambiente da tua casa. Na murmuração, vem o exterminador. Na murmuração, vem a habilitação de demônio. Na murmuração, se cria raiz de amargura. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração. Tem casal
que suja o ambiente da casa por coisa boba. Briga por causa do óculos fora de lugar e fica um mês sem falar um com o outro. Sangue de Jesus tem poder. E nesse espaço aí, quem entrou no meio? Satanás, né? Porque não tenha dúvida que lá fora, ele já preparou um laço para derrubar o cônjuge. Então, a edificação, a sabedoria, a construção de um lar está nas nossas mãos como mulher. Essa é a nossa função. A mulher sábia constrói o lar. Aí você fica de bico, fica 30, 40 dias sem ter relação com o teu marido. Quem te ensinou isso? Porque não está aqui na Bíblia, não. Eu não ensinei isso para mulher nenhuma. Marido e mulher casado, tá? Casado. Noivo, namorado, tem noivo, em tem santidade. Casado, tem mão na coisa, coisa na mão não pode. E noivos aqui. Nem os finalmente. Aí tem que explicar, né? Depois vamos pegar e falar, mas está gravada. A senhora falou, casados, namorados e noivos não pode. Não. Nem mão na coisa e coisa na mão. Não pode. Então a gente precisa aprender a andar segundo o Evangelho. Se você é grosso, me mostra onde Jesus foi grosso. Jesus pegava as pessoas que conheciam a palavra de Deus, que eram os estudiosos na época, e que tinha que conduzir o povo para a presença de Deus e ensiná-los. Esses que muitas vezes manipulavam a palavra em benefício próprio, em egoísmo, em benefício próprio. Esse sim, o Senhor pegava e falava um pouco mais duro. Mas com pequenino, nunca. Tem gente que levou assim 4, 5, 10 anos, 20 anos para aprender tudo o que sabe. O cônjuge chegou ontem e você quer que ele saiba o que você sabe há 20 anos? Como você foi tratado quando você chegou? Foi exigido de você que você soubesse tudo isso? Quanto tempo você gastou compartilhando o que você aprendeu? Porque muitas vezes, eu vou parar de falar, eu juro. Muitas vezes, você chega em casa reclamando de tudo, do passarinho, do periquito, do culto que acabou tarde, do cabelo da pastora que está desalinhado. Quem aqui tem mulher que fala bastante? Estou perguntando, quem aqui tem mulher que fala bastante? Pode levantar a mão. Aleluia. Aleluia. Ah, ela deu risada, você nem levantou a mão, mas ela já se acusou. A gente já sabe. Então assim... Muitas vezes você chega em casa reclamando de tudo, ao invés de você compartilhar. Você não sabe o que Deus falou para mim hoje. Deixa eu te contar o que Deus falou para mim. Olha o que eu aprendi hoje. Hoje eu senti a presença de Deus. Hoje Deus segurou na minha mão. Hoje eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Em vez de você compartilhar, você sai reclamando. Parei. Só para a gente já caminhar para o fim, que eu não quero demorar. Pior que eu estou mesmo, hein? Mas não é por causa disso, não. Deus, o Senhor disse, façamos. Lembra que a linguagem, eu falei da linguagem de Deus? Qual é a linguagem de Deus? Comunidade, pluralidade, comunhão. Porque Deus é um, mas Ele é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E Ele não criou, é tão interessante porque Ele não criou nada fora dEle, nada que não se pareça com Ele, porque o que Ele disse? O que Ele disse? Façamos o homem em imagem e semelhança, certo? Depois Ele foi, não é bom esse cabra ficar sozinho. Vai fazer muita coisa, vai dar nome nos bichos errados, o que é girafa vai botar... Não é bom que ele fique sozinho. Anestesia. Tira, vai, preparou uma mulher. E aí o texto diz que, porque o homem deixará o pai e mãe. Por que mulher não deixa pai e mãe? Interessante isso, né? Porque a mulher está debaixo da tutela do pai e da mãe, certo? Tá lá. O homem é que deixa pai e mãe, porque agora ele vai sair da sustento, da tutela do lar, e ele agora vai ser o provedor. Ele agora vai ser aquele que vai dar o suporte, vai dar
o fundamento que a mulher precisa. Então, e aí o texto diz, e ambos serão uma só carne. São dois. São duas pessoas. É inegável dizer que não são duas pessoas. Mas agora são uma só carne. No mundo espiritual, nós somos reconhecidos como uma só carne. Você vê que isso é tão sério, esse negócio de ser uma só carne, que se você for fazer um financiamento, se o cara comete um crime, o homem comete um crime, qual é a primeira pessoa que eles vão procurar? A mulher. Quando você vai financiar um imóvel, né? Você vai financiar um imóvel, que é um patrimônio, a mulher pode ser do lar. Ela pode ser do lar. Trabalhar ali, cuidar das crianças, o que já dá trabalho pra caramba. Ela pode ser ali, ela não pode ter, digamos assim, entre aspas, renda fora nenhuma. Mas é necessário a assinatura dela também no imóvel. E se, porventura, o cara está lá com o nome, tudo, a mulher vai comprar um imóvel e tal, mas o homem tem alguma restrição no nome, ele não consegue comprar o imóvel, mas ela tem o nome limpo e tal. Por quê? Porque é uma só carne. Está ligado espiritualmente. O casamento ele é reconhecido espiritualmente, porque tem cerimônia de casamento. E mesmo que não tiver cerimônia, ele continua sendo, casei lá, não tinha entendimento de nada, só casei lá, a gente consegue pôr a aliança num dedo do outro e fomos embora. Né? Mesmo assim é reconhecido no mundo espiritual, porque está na Bíblia. E é reconhecido civilmente, porque os dois, agora perante a lei, são reconhecidos como casal, e socialmente também. Então, o Deus ele é um só Deus, mas é trino. Por isso que ele diz, façamos a nossa imagem. E aí quando ele cria e coloca a mulher, ele também institui e diz que é uma só carne. De modo que a gente deve buscar ser uma bênção na vida do outro. Ser uma bênção na vida do outro. Porque se eu sou uma bênção na vida da minha esposa, é a mesma coisa de eu ser uma bênção na minha própria vida. Está entendendo? O apóstolo Paulo fala em Efésios 5 que coloca lá o desafio do homem lá em cima, né? Que o homem deve, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo e tal. Mas vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Pelo amor de Deus. O que ele fez? Só morreu pela igreja, né? E aí ele fala, porque sou uma só carne, porque ninguém odiou o seu próprio corpo. Então, se o homem ama a sua esposa, óbvio, se cuida da sua esposa, está cuidando dele mesmo. Então, é tão sério isso, por quê? Porque quando acontece, não sei quem já teve a experiência de ter pessoas na sua família que passaram por divórcio. Mas o divórcio é algo, em muitos casos, extremamente doloroso. Porque você imagina, é como dividir um corpo no meio. Já viu? Dividir um corpo no meio. O divórcio é isso que acontece. Porque quando o texto fala que é uma só carne espiritualmente, na sua alma e no seu próprio corpo. Falando do contexto sexual. E é tão sério isso que com o passar do tempo, isso é comprovado cientificamente, que com o passar do tempo, os casais, quanto mais tempo, por isso que fala que quanto mais tempo, a tendência é ficar melhor o casamento, igual o vinho. É ficar melhor. E cientificamente comprovado, com o tempo, os casais que têm um bom convívio e que passam muito tempo juntos, eles adquirem chamados células gêmeas. Por isso que você não sei se você já viu, viu casais, né? Falou assim, nossa, mas vocês são muito parecidos. E isso tem a ver exatamente com a própria célula genética que
acabam adquirindo características do outro, porque é a união, de fato, de uma só carne. Então, dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três, mas são um. Cada um tem a sua função, mas é um só. Dentro do casamento, cada um tem a sua função, mas é um só. E o casamento, ele também é trino. Por que ele também é trino? Eu, meu marido e o Espírito Santo. Porque quando eu falo com ele e ele não entende, e ele fala comigo e eu não entendo, tem o Espírito Santo. Verdade. Para trazer essa conciliação. Muito bem lembrado. Para trazer esse entendimento, para trazer essa união. Porque sem o Espírito Santo, tem o desgaste. Fica um batendo boca com o outro. É desnecessário. Muitas vezes as pessoas, elas... A gente está falando de bênção, né? Se é uma bênção para o outro. Elas se colocam em situações onde vai arrastar o outro junto. Por uma decisão que a pessoa tomou. Quer ver? No caso de uma traição. Tanto faz o homem e a mulher. O outro sofre junto. Foi ele que escolheu a traição? Não, foi o cônjuge que traiu. Entende? Arrasta o outro junto. No caso de uma compra indevida, não era para comprar e acabou comprando. Arrasta o cônjuge junto. Para uma situação difícil, para uma situação de exposição. E aí eu pergunto, está sendo bênção para o outro? Não. Não foi feito em concordância. Está sendo bênção para o outro quando fala de maneira grosseira e estúpida, ofensiva? Não, não está sendo. Não é evangelho, não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso o que ele nos ministra. Muitas vezes a gente vê por aí pessoas que fazem do sexo moeda de troca. Então, se o marido é bonzinho, nós temos relação. Se o marido não é bonzinho, nós não temos relação. Está errado. Quem ensinou isso? Quem ensinou isso? Porque isso é uma prostituição. Desculpa, mas quem ensinou isso é prostituição. Na prostituição é moeda de troca. No casamento é aliança, é solidificação. Não tem nada a ver. Quando vocês têm uma situação de divergência, seja ela qual for, precisa logo ter um acordo. Porque toda situação de divergência vai entrar divisão. E a casa dividida, ela não prospera. Para eu ser bênção para o meu marido, eu preciso estar ligada no Espírito Santo. E eu preciso estar pautada nessa palavra. Agora, se o meu marido quer algo que é fora dessa palavra, aí é ele com o Senhor. Eu vou orar. Uma mulher que ora não sabe o poder que ela tem. Uma mulher de oração, ela tem o poder de entrar diante do Senhor e falar assim: Senhor, Ele está me ferindo. Quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, Ele está me ferindo, o Senhor trata com ele. E trata mesmo. Trata. Quando você chega diante do Senhor, como mulher, e fala: essa situação me machuca. Não é com vingança, né? Não. Ai, eu quero que o Senhor faça justiça ao meu marido. Não, Ele está me ferindo. Olha as feridas, Senhor. Olha esse jeito de falar. Olha esse jeito de agir. Olha essa situação que me fere. Por isso que é importante o casamento estar fundamentado na palavra e ter a outra pessoa que faça trino o casamento, que é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus presente dentro do casamento. Por quê? Porque se os dois estão aqui e aí tem uma desavença, tem uma briga e tal, e aí os dois vão trabalhar e tal, acontece. Se você não tem o Espírito Santo, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que pode acontecer? Tudo pode acontecer. Porque se não tem o Espírito Santo, estão vulneráveis. O diabo pode fazer o que ele quiser.
E vou te falar mais. O ir na igreja é extremamente importante, porque é a sua comunhão com Deus. Mas não é só o ir na igreja. Tem gente que vai na igreja que, sinceramente, Satanás senta para aprender com ela como fazer uma vingança, como fazer uma pirraça. Porque ir na igreja não é viver o evangelho. Viver o evangelho é você sair por aquelas portas e praticar o que essa palavra ensina. Ir na igreja e congregar é importante. Mas se não tem a prática desta palavra no seu dia a dia, você não está vivendo o evangelho. Você está se enganando e você está enganando quem está do seu lado, mas Deus você não engana. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, foi isso que Jesus disse. Esses que ouvem as palavras e as praticam são filhos de Deus. Esse que ouve a palavra e as pratica, constrói a sua casa na rocha. Agora, quem ouve e se faz de bege e chega na frente do pastor, é a pessoa mais santa da face da terra, Jesus está vendo. Jesus está vendo como é lá na sua casa. Jesus está vendo como é no seu trabalho. O pastor... E as mulheres também, se você chegar... eu estou falando a pessoa, sim. Né? Homem e mulher, tanto faz. Né? Então, assim, o pastor, não é ele que morreu por você para te dar a salvação. Quem morreu por você para te dar a salvação é Jesus Cristo. Quem quer transformar a tua casa e a tua família é Jesus Cristo. Não tem a ver com religião. Tem a ver com deixar o Cristo vivo participar da tua vida e conduzir a tua vida. Porque o que fere o cônjuge é que eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer, vou dar um exemplo assim bem simples. Um dia estava eu em casa e falei assim, vou cozinhar. Quando eu falo vou cozinhar, eu quero fazer algo diferente, não é isso? Eu entendo como isso. E aí eu falei, Espírito Santo, o que nós vamos cozinhar hoje? Ele falou ovo. Eu falei, ovo? Eu tinha pensado numa lasanha, numa coisa assim, sabe, diferente, não sei. Ele falou ovo. Eu falei, ovo? Tá bom. Arroz, feijão e ovo. Quando esse homem chegou em casa, ele falou assim, nossa mulher, tu adivinhou, porque eu estava com uma vontade de comer arroz, feijão e ovo. Mas então, não com gema mole, que é aquele... Não, com gema mole não. Eu não fiz com gema mole, eu fiz com gema dura, porque ele gosta de gema dura. Então, assim, se o Espírito Santo te dá a direção, o que você vai cozinhar, ele não vai te dar a direção para as outras coisas. Eu não estava lá no trabalho, eu não estava no caminho do trabalho, ele não mandou mensagem, eu não sabia o que ele queria comer. Mas me deu uma vontade de cozinhar, e eu queria comer o quê? Lasanha. E o que a gente comeu? Ovo. Feliz. De modo prático, como ser uma bênção? Como ser uma bênção na vida de um para com o outro? Simples. Primeira pergunta, você gostaria que alguém te tratasse do jeito que você trata seu cônjuge? Segundo, para os casados, você gostaria, e deixei bem claro aqui na hora que eu escrevi, para os casados, você gostaria que alguém se relacionasse sexualmente do jeito que você trata o seu cônjuge? Porque não é novidade para ninguém, principalmente, isso é muito latente na vida dos homens. Não é novidade que muitos homens, até depois que vêm para a igreja e tudo, têm envolvimento com pornografia. E aí, só para você entender, a pornografia ela traz um desvio na cabeça das pessoas. E estou falando de homens, mas tem mulheres que se envolvem com pornografia, mas é numa minoria. Mas ela traz um desvio na cabeça das pessoas que você não se relaciona mais, porque até no ato, o que o Senhor disse? Que é a pluralidade, né? É você ser uma bênção na vida de outro. Porque quando você é uma bênção na vida do outro, automaticamente você está semeando para que o outro seja uma bênção na tua vida. Então, até no contexto sexual, também é a mesma coisa. E na pornografia,
ela trata de uma forma muito individual. De modo que não é mais uma pessoa que você ama e tal. É um bicho. É um objeto. Né? Segundo, né, e aí a gente vai embora. Né? Dentro desse contexto, não é só os dois estar ali, é a cabeça também. Sim. A cabeça tem que estar naquele cônjuge ali, ó, naquele pensamento ali, ó. Tem até Porque a se música. tiver ali com a cabeça em outro, tá adulterando do mesmo jeito. Tem até a música. Não teve que eu não lembrar. E é muito ruim, por sinal. A letra é. Não, é a luta do. Tudo bem que por isso que eu gosto de rock, né? Do grupo de pagode lá. Tá vendo como ela já sabe? Né? Você gostaria que alguém falasse com você do jeito que a pessoa que você escolheu para casar, ou que você namora, ou que você é casado com ela? Você gostaria que alguém falasse do jeito que você fala com essa pessoa? Né? Então, é basicamente como ser uma bênção. Eu vou tratar como, né, uma só carne. E até quando você... Não, eu vou falar do jeito que eu gostaria. Poxa, mas por que você está falando desse jeito comigo? Poxa, você sempre semeou grosseria, palavras alfinetadas e espinhos, e agora você quer colher... Né? Quer colher morango? Não Quer ver como. outra coisa? Não teste a paciência do seu cônjuge. Entenda uma coisa. Eu não sei como é que são as outras mulheres, mas eu vou falar de mim. Eu não gosto de ficar pedindo... Cadê o Fábio? Viu, Fábio? Eu não gosto de ficar pedindo as coisas para a pessoa. Fábio é meu filho. Eu não gosto. Mas cada um tem a sua função, certo? Mas tem coisas que não cabem a mim. Aí você fala 1 milhão de vezes. Mano, você tá tirando, né? Fala sério. Então, assim... Você vai falar 1 milhão de vezes a mesma coisa, vai chegar uma hora que a pessoa não vai falar da mesma forma com que ela falou da primeira. Ela vai falar, caramba, eu já pedi tantas vezes. Vai virar o emoji vermelhinho, né? Então, assim, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, dentro de uma casa, tanto o homem como a mulher, eles trabalham em função da casa. Se está te pedindo ajuda... Então ajude. Estabeleça um prazo. Às vezes o cano está vazando lá na sua casa há uns 3, 4 meses e está sendo prejuízo, a conta de água está aumentando. Fecha esse registro e conserta esse cano. Se não sabe, chama o profissional. José está aí para isso, tem profissional, né, José? Você chama os profissionais da vida. Entende? Propaganda, chama o profissional. Mas faça... Porque essa porção cabe a você. A mesma coisa a mulher. Cara, na boa, seu marido precisa falar para você limpar a casa. Quantos anos você tem? Porque eu falo para Esther, que tem 10 anos, que ela precisa tirar as tranqueiras dela do meu caminho, senão eu varro a casa e jogo tudo no lixo. Mas ela tem 10 anos. Uma esposa... Ela não casou para viver, como fala, o conto de fada da Cinderela, sabe? Foi para o castelo e viveram felizes para sempre. Gente, tem roupa para lavar, viu? Solteiro. Tem roupa para lavar, cueca para lavar, entendeu? Tem roupa de cama para lavar, roupa de cama, lençol, fronha, entendeu? Tem que botar a cobertinha no sol para tomar uma fresca. Não. Se não consegue lavar, manda para a lavanderia. Tem louça para lavar. Você come, não come? A sua casa vai ser feita de descartável? Não, não vai ser feita de descartável, não. Você não casa se pensar assim. Então, não é uma boa ideia. A natureza não agradece. Tem louça para lavar. Tem pano para passar no chão. Porque não tem nada mais ruim do que você entrar numa casa e o seu sapato fazer assim, ó. Pelo amor de Deus. A cara de choque. Sabe? Se os dois trabalham fora, os dois se ajudam em casa.
Vou dar um exemplo na minha casa. Somos 6 pessoas em casa. Sábado para nós é um dia corrido, tanto pelo nosso trabalho quanto pela igreja. Durante a semana, Pedro, Tiago e João, Fábio, Vitória e Sara, estão trabalhando. O barquinho, que é a Esther, vai para a escola depois do meio-dia. Logo, quem vai lavar a louça? Eu lavo. E quem pega o pano voluntariamente para secar a louça porque não gosta de lavar? É voluntário, gente. Eu não estou brincando, não. É voluntário. Não, é sério. Você não está lá vendo. Estou lá batendo a roupa, feliz. Saio lá fora para colocar as pecinhas no varal. Quem está ali entregando o pregador? Voluntariamente. Não, é verdade. Você não está lá para ver. O negócio mudou lá em casa. O negócio está voluntário. Isso aconteceu desde o dia que a Vitória trouxe o testemunho do nigeriano. Não é, não. O negócio mudou. Da água para o vinho, o pano está lá. Agora, cozinhar ele sempre gostou, não tenho o que falar. Ele cozinha, a cozinha fica de perna para o ar, mas a gente arruma. Mas ele cozinha. Então, assim, mulherada, você tem casa para limpar. Você tem filho para cuidar. Você está cuidando da vida dos outros, vai cuidar dos seus filhos. Tem gente que quer ministrar todo mundo e aconselhar todo mundo da vizinhança. Aconselha teus filhos. Chama teu filho para perto. Porque que adianta? De que adianta ganhar todo mundo lá fora e perder os teus filhos da presença de Deus? É sua responsabilidade. Então, vocês que são solteiras, que estão pensando em casar e estão achando que é um conto de fada, vou falar uma coisa para você, viu? Ele solta pum. Ele arrota. Tem horas que você tem que falar, vai tomar banho, filho. É mais provável que aconteça ser o Shrek e Fiona. Exatamente, do que o inverso. Porque se for a Fiona também solta pum, entendeu? Solta, viu? E solta. Não cheira, não. Flores podres, só se for, né? Não. Essa flor tá estragada. Então, assim, a gente tem que desmistificar essa coisa perfeita que Hollywood traz. Entende? Todo mundo tem defeito. E você vai ter que conviver com o defeito do outro. Não adianta você achar que você vai casar e a casa vai se limpar sozinho. Gente, pelo amor de Deus, está dentro de casa, falo isso para os meus filhos, está dentro de casa, treine lá em casa. Pode treinar à vontade, porque depois vocês vão embora, a casa vai ficar para eu limpar. Então treina na minha casa, treina comida em casa, sabe? Treina a fazer comida, treina a lavar banheiro, treina a lavar roupa, desencardir uma roupa. Entendeu? Treina a botar uma roupa no varal feliz. Treina a dar banho num cachorro feliz. Treina a educar o cachorro. Porque se você conseguir educar o cachorro, o resto você educa. Entende? Treina. Treina bastante, tira pó. Seja detalhista. Olhe para os detalhes. Ô, gente, hoje em dia, na boa, tem mulher que não sabe fritar um ovo. Nem miojo. Pô, a Vitória estava dando testemunho de uma moça que casou, que não sabia fazer uma compra. Ela chegou em casa falando assim, mãe, muito obrigada, eu sou muito feliz por ter a senhora na minha vida, porque eu sei fazer uma compra. Eu falei, ótimo, agora vamos aprender as outras coisas que você também precisa. Né? Porque não dá para parar. Né? Então a gente precisa aprender. Glória a Deus que sabe fazer uma compra. Mas tem casamento que não vai para frente. Por quê? Porque a mulher não quer fazer a parte dela de mulher. Pensa que é filha a vida inteira e que a mãe vai entrar dentro de casa fazer? Tem um segundo ponto. Ah, peraí, pastor. Fala. E o homem precisa ser homem. Não, peraí, pastor, me segura. O homem precisa ser homem. Então segura aqui. Segura. Homem precisa ser homem. Você precisa suprir tua casa, tua família. E quando a gente fala de suprir, não é só financeiramente. Você tem que suprir tua mulher emocionalmente. Você é o melhor amigo dela. Mas muitas vezes, o seu celular, o seu joguinho, o seu trabalho é mais importante do que a sua mulher. Isso está errado. Você não está casando para ter uma mãe. Trocou de mãe, não é isso.
Mandei um meme pro Gabriel outro dia que fala assim: sua esposa é sua parceira nessa mãe. O bonequinho é igualzinho ele varrendo a casa. Sua esposa é sua parceira nessa mãe. Então você tem que ajudar. Sabe? Por quê? Porque você quer que a mulher levante 5:30 da manhã, bote teus filhos na escola, cuide da casa inteira, vá trabalhar, faça compra, faça feira, faça sacolão, volte para casa, limpe sua casa inteira, bote as crianças para dormir, ministre seus filhos, ora por eles, ora por você, realize as coisas da igreja, tome banho, fica cheirosa dos pés à cabeça e ainda tem a motivação para te namorar. Você está querendo o quê? Mulher ou condivada? Porque, na boa, ninguém aguenta. Você aguenta? Eu não aguento, Lu. Não. Tem dias que eu estou pó da rabiola. Sabe? O que sobrou da mulher? O pó. A rabiola também já foi embora. Então, a gente precisa entender que, assim, precisa dessa parceria. Precisa. Um está dando banho no filho, outro está preparando um café, outro está dando um café para o filho, outro está trocando um filho, um está levando o filho para a escola, outro está organizando a casa. Divida esse trabalho para não pesar para ninguém. Agora, você sobrecarrega a bichinha, você quer o quê? E ainda quer desempenho, viu? Porque não é só comparecer, quer desempenho. Tem que ter a performance completa. Como é que vai ter performance completa, gente? A mulher passou o dia inteiro trabalhando. Quem que aguenta? A mesma coisa o homem. Às vezes o homem ele tem que sair para trabalhar, vai buscar o suprimento, chega em casa, cuida dos filhos, limpa a casa, faz de tudo. Não tem performance não, gente. Homem nenhum aguenta isso. Então, é parceria. É construção. Vocês estão construindo junto uma família. E tem mais uma coisa. Um dia o teu filho vai embora. O teu filho não é o teu cônjuge. E tem mais uma coisa. Viu, Fábio? Aprende aí. Filho, depois que casou, não palpita dentro da minha casa, não. Na minha casa você não palpita, não. Não. Reunião de família é você e a Bruna. Na minha casa você não participa, não. Eu resolvo com meu marido. Você e a Bruna. Meu marido resolve comigo. Quando vier o Vitinho, né? Não vou palpitar na sua casa também. Não vou. Mas quando tiver a Chloe e Vitória... Vai nascer um menino. Eu vou pegar a Chloe e Vitória... Vou brincar, dar um monte de doce para ela e devolver elas para pular da sua cabeça. Gente, a gente precisa aprender que cada coisa tem o seu tempo. Deixará o homem pai e mãe. Então, ele está deixando a minha casa. E ele vai ter a constituição da família dele. E a partir daquele momento, é ele com a esposa dele. Se ele me perguntar uma opinião, ou uma direção dentro da palavra, ou uma ajuda, eu posso até entregar. Mas quem vai aplicar é ele. E se ele não aplicar? Paciência. O segundo e último ponto é: você pode ser uma bênção, e que muitas pessoas acabam reclamando, é que as pessoas querem que o outro seja uma bênção, mas o quanto você tem sido uma bênção. Então, eu quero um presente, mas quando você dá um presente? Eu quero que faça isso, mas quando você fez? Né? Então, é a lei da semeadura. A gente não colhe sem antes semear. A gente colhe coisa que a gente não semeia? Não. Não. Então, é uma coisa de você... porque assim, no nosso caso, a gente não tem problema com isso, de dar carinho no outro, né? Mas, meu marido não me dá carinho, mas você já deu carinho também. Eu quero... meu marido só quer assistir esses filmes de ação, de pancadaria, de sangue, só o futebol, assistir o Corinthians, porque sangue de Jesus tem poder, né? A cara da Gabriela, assim. Mas a mulher, vai lá. Só que vai lá assistir o Corinthians com ele, por mais que seja absurdamente horrível você ter que fazer isso, mas vai lá. Mas não pode ficar perguntando: quem é aquele homem de preto? De que time ele é? Não pode, não pode. Foi gol? Quando é gol? Não, quietinha.
Quando ele gritar gol, você grita gol. Quando ele falar seu feio, você fala, não pode. Quando o Corinthians toma gol, você fica brava junto com ele. Não pode, não pode. Aí a mulher se submete, mas também o homem se submete a assistir um filme, aquele mais assim, né? Por mais que você não goste, mas se submeta. É a unidade, né? Até que chega num senso comum. Por exemplo, tem uma série, eu maratonei a série do CSI para assistir com a pastora, mesmo não querendo assistir, porque tem algumas... mas eu levei em consideração que ela assistiu o Mentalista 50 milhões de vezes comigo, entendeu? Nós decoramos as falas. Né? Até o Fauner assistiu. Ele falou assim, não vale dormir. Olha lá, gente, dormir não vale, né? A Carol não tem como. Não, aí não tá junto. Amém? Então, seja uma bênção. Até no contexto sexual, para os casados, que são casados, não, você quer algo que a pessoa faça, semeie também. Né? O homem é um bicho muito esquisito. Aparece só na hora. Agora? É agora que a gente... Não. Semeie, abençoe, presenteie. Semeie para que seja uma bênção em todo o contexto. Porque o contexto sexual é apenas uma semente. É apenas um detalhe, porque tem todo outro contexto, né, que envolve. Tem todo outro contexto que também envolve. Então, seja uma bênção. E eu queria finalizar com o texto de Josué, no capítulo 7, versículo 6 em diante, que vai contar a respeito de um homem chamado Acã. E que, para contextualizar, Acã foi lá e eles venceram, né, na batalha contra Jericó. Eles estavam na terra prometida, Deus havia dado aquela terra para eles, havia tirado eles do Egito, passado pelo deserto, entrado na terra prometida. E eles venceram Jericó, e a ordem do Senhor foi muito clara e objetiva. Não é para pegar nada disso, porque a lei de guerra, qual era a lei de guerra? Que todas as vezes que você vencesse, né, o despojo era os bens, o gado, tudo aquilo que fosse. Mas naquele contexto o Senhor falou, não é para pegar. Não é para pegar nada. E segue adiante, porque o restante das terras, né? E eles foram e chegaram em Ai, que era uma terra muito menor, um lugar muito menor, né? É tipo no contexto de futebol, você ganhar, é como se tivesse ganhado, o São Paulo ganhar do Corinthians e perder para o 15 de Jaú, né? Mais ou menos assim. E aí eles chegaram na terra de Ai e perderam. E aí Josué falou, meu Deus, o que aconteceu agora? A gente vai ficar em vergonha e tal. E aí Acã tinha pego algo. A capa babilônica, o ouro, a prata, as coisas preciosas. E ele pegou. E por causa de um homem, todo um povo pereceu, perdeu a guerra. E eles foram mortos e no detalhe, não foi só Acã que foi morto. Foi toda a família dele, o gado, tudo aquilo que ele tinha. Então, para os homens, tome cuidado com as tuas decisões, porque dependendo da tua decisão, você pode botar em risco toda a tua casa. Para as mulheres também, né? Lembra, Eva? Por isso, você precisa ser uma bênção e prestar atenção nas tuas decisões, aquilo que você vai fazer. Porque no caso de Acã, mas a mulher dele não importa, toda a família dele pereceu. E aí a gente entra num outro contexto também de ser uma bênção, que apesar, lá em 1 Samuel, a palavra fala a respeito de Nabal, que era um cara que não batia bem das ideias, que era doido, louco, e que
Davi foi lá e pediu um recurso, porque ele estava na guerra, e ele defendeu as terras de Nabal, enfim. E aí ele foi lá e falou assim, ó, manda, né, ele, vê se ele tem alguma coisa para alimentar eu e os homens de guerra. E aí ele falou assim, eu não conheço esse filho de Jessé, muitos são doidos aí, não quero nem saber. E aí Davi ia lá para a terra exterminar todos os homens lá. E a mulher de Nabal se pôs e intermediou a situação, mulher sábia, intermediou a situação e ela interrompeu o derramamento de sangue. Uma mulher interrompeu e acabou com a guerra. Porque ela foi, ela se prostrou, ela agiu de forma sábia, levou aquilo que era comida, aquilo que eles precisavam e acabou. Você vê que, olha só, com a sabedoria de uma mulher, o que ela pode fazer? Ela impediu um grande derramamento de sangue numa terra, agindo de forma sábia. Então, sendo uma bênção na vida do marido, mesmo o marido não sendo uma bênção, agindo de forma louca, porque ia acabar com tudo ali. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você pode ser uma bênção, uma escolha sua. Ser uma bênção na vida da pessoa que está junto com você. Você pode, por favor, pegar na mão da sua digníssima? Amém? Oxi. Foi no banheiro também. Amém? Então, você é uma bênção. O Senhor disse para Abraão, se tu uma bênção. Quando que eu sou uma bênção? Quando o Senhor está presente na minha vida. Então eu sou uma bênção na vida da pessoa que está ao meu lado, na minha casa. Quando eu deixo de pensar só em mim mesmo e passo a pensar também no outro, porque se eu pensar no outro, o outro também vai passar a pensar. É uma semeadura, é um ciclo, né? Eu estou abençoando e também estou sendo abençoado. Em nome de Jesus, queria que você fechasse os teus olhos. E o Senhor tem este tempo. E algo muito interessante, muito importante que eu também lembrei aqui, que o Senhor me lembrou. Que ser uma bênção também é ser uma voz, é ser um instrumento de Deus para abençoar a tua casa. De modo que os homens, principalmente, às vezes a tua esposa vai falar coisas com você e não vai ser ela somente falando, vai ser o próprio Deus falando na boca da tua esposa. Inclusive eu estou escrevendo um livro sobre isso, a voz de Deus na boca da mulher. Eu estou falando isso porque durante muito tempo, para mim foi uma luta em identificar e saber que era muitas vezes, e eu pereci, errei muitas vezes por não ouvir o próprio Deus na boca da minha esposa. E muitas vezes a mulher precisa identificar que é o próprio Deus falando na boca do seu marido. Falando na boca da pessoa que você está do seu lado, que deseja você, que quer você bem. Ninguém quer melhor, depois do Senhor Jesus, ninguém quer você melhor bem do que a pessoa que está casada com você. A pessoa sai para trabalhar, ela está indo trabalhar porque ela quer receber o seu recurso, construir coisas e visar o melhor para você. Poxa vida, a gente não nasceu para ficar brigando, para andar em divisão. Nós fomos feitos, né? O Senhor nos escolheu para ser uma bênção.
Os casados, uma só carne. O Senhor te escolheu um para com o outro para ser uma bênção. Por isso, em nome de Jesus, você vai começar agora a meditar nisso e vai começar a orar também, para que o Senhor te faça uma bênção. Para de reclamar do seu cônjuge e começa a profetizar sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele, profetiza sobre a vida dela. Declare as palavras do Senhor sobre a vida dele. Declare a sabedoria. A mulher sabe edificar a casa, vai ser sábia, vai ser cheia da autoridade, da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é preguiçosa não, ama limpar a casa. Nunca vi uma mulher que ama tanto limpar a casa, que ama tanto cozinhar na minha vida. É uma bênção na minha vida. Olha, mulher carinhosa. Nunca vi tanta palavra doce saindo da boca dela. Profetiza sobre a vida do teu marido. Aleluia. Declara sobre a vida dele, homem próspero, abençoado. O dom de adquirir riqueza está sobre ele. Cheio da sabedoria, do discernimento, Aleluia. da autoridade do Senhor. Declara sobre a vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos esses casais na tua presença, Pai. Amém, declaramos Senhor. sobre a vida deles a tua prosperidade, a restauração da aliança, Senhor, em nome de Jesus. Aonde tinha situações que tinha demônios habilitados, nós ordenamos bater em retirada agora, através de prostituição, de pornografia, onde tinha divisão, briga, gritaria, contenda, caia por terra agora, em nome de Jesus. Coisas para serem Nós alinhadas. declaramos a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, tira a palavra dura da boca, Senhor, coloca a palavra de sabedoria, a palavra que muitas vezes vem com educação, com brandura, mas vem para alinhar. Vem ajustando, Senhor, alma e espírito e corpo. Vem alinhando, Senhor, todas as coisas dentro do casamento. Homem no lugar de homem, mulher no lugar de mulher e filho no lugar de filho, Senhor. Alinha as casas, alinha as famílias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. O Senhor nos fez para ser uma bênção. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores em cada lar e em cada casamento. Em nome de Jesus, homens assumindo o papel de homem, de autoridade, porque quando o homem está na sua posição, a casa não tem entrada para demônios, a casa não tem entrada para mulher estranha, e a mulher, quando está na sua posição, não tem entrada para a discórdia, não tem entrada para a voz da serpente para enganar. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor em cada um dos relacionamentos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. 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 O Fabrício está quase dormindo assim. Fabrício, Flávio. Dormindo na... O Johnny deu umas pescadinhas assim, ó. Johnny, eu sei, você trabalha até tarde, a gente entende. Antes de dar um beijo, dá um cheiro no cangote. Homem, o pastor tá com duas aftas na boca, gente. Homem, então... Dá um cheiro no cangote da sua mulher, assim, ó. Dá aí, Johnny, um cheiro no cangote da... Ó. Eu tenho cócega. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família vai ser restaurada, o teu casamento vai ser o casamento dos sonhos, em nome de Jesus. Aonde havia escassez, haverá prosperidade, em nome de Jesus. Aonde havia infertilidade, haverá fertilidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. E você vai falar para a mulher.